Existem diversos modelos de roteiro para vídeos. Eu poderia passar horas aqui falando sobre eles, mas eu tenho respeito pelo seu bem mais precioso, o seu tempo. E é exatamente por isso que eu vou te mostrar qual modelo de roteiro que a gente usa nos nossos vídeos aqui pro YouTube. Mas primeiro, vamos a uma linha de raciocínio muito importante. O YouTube é a plataforma de vídeo mais assistida mundialmente. Bom, até o momento em que soltamos esse vídeo. Agora o ponto mais importante dessa informação. O maior público que assiste o YouTube assiste pela televisão. Então, nós passamos a encarar o nosso canal aqui do YouTube de uma relevância tão importante como um canal de televisão. O modelo de roteiro que nós usamos para o nosso canal é o mesmo modelo usado pelas grandes emissoras de televisão. Afinal, por que inventar a roda se ela já funciona? Esse modelo sempre funcionou no jornalismo e programas de entretenimento. Aliás, é meu modelo de roteiro favorito. Eu trabalhei anos com esse tipo de roteiro quando eu trabalhava em uma afiliada da Globo. Eu não sei se é porque eu já me acostumei com ele, que eu gosto tanto desse modelo de roteiro, mas é que eu acho ele muito simples e assertivo. Eu vou te mostrar como que ele é facinho, mas antes disso, a gente precisa falar um pouquinho sobre alguns termos dele. O primeiro que a gente vai falar é o off. O off é como a gente chama a narração. Sabe quando você pega o celular e grava só um áudio, ou então o microfone e você grava só o áudio? Ele não tem uma imagem por cima, ele não está sendo gravado igual aqui. Está gravando a imagem e o áudio ao mesmo tempo. Não, você só grava o áudio porque depois na edição você vai cobrir com imagens esse áudio. Imagens que tem a ver com o seu off, né? Como, por exemplo, agora, você está ouvindo o meu áudio que eu gravei pelo celular e agora uma editora que está lendo um roteiro para poder editar o vídeo, mostrando o quanto um roteiro é importante para um editor. E uma dica muito importante, quando você for gravar o seu off, não esquece de dar uma boa entonação. Nada como uma boa interpretação de texto. O segundo termo, na verdade, você vai ter que aprender dois termos: passagem e cabeça. Passagem é toda vez que o repórter aparece na matéria no local onde tem a ver com a matéria, aparece o nome e a cidade que ele está falando e geralmente ele faz uma pausa dramática no final, com uma entonação de voz assim. Cabeça é cada vez que o apresentador aparece falando entre uma matéria e outra. A gente coloca como cabeça 1, cabeça 2, cabeça 3 e por aí vai. Cabeça é usada em programa e passagem é usada em matéria. Como esse vídeo a gente enxerga como um programa educacional, eu sempre uso cabeça toda vez que eu apareço, então quando eu vou fazer o roteiro, eu sempre coloco como cabeça. Se você chamar alguém para falar algo junto com você em uma aula, fazendo uma entrevista para complementar a sua informação, isso nós colocamos como sonora. Entrou uma entrevista, entrou como sonora. Você coloca no roteiro sonora e o nome da pessoa. Então aqui no caso fica Sonora Breitner. Aí aqui do lado você pode colocar o trecho que a pessoa falou que você gostou para aquela parte da sua aula. Você também pode colocar o tempo onde começa e o tempo da frase que termina o trecho que você quer o vídeo. E a deixa, que são as 3 primeiras palavras que vão entrar e as últimas 3 palavras que vão terminar o trecho escolhido. Aí não esquece de levar uma autorização de imagem para quem você chamou a assinar, viu? Tem o termo também sobe som. Sobe som é toda vez que você sobe uma trilha e coloca algumas imagens para dar uma quebrada no seu vídeo e deixar muito mais dinâmico. Você pode colocar entre um off e outro, entre um off e uma cabeça, entre uma cabeça e outra cabeça. Você coloca quando você achar que deve dar uma quebrada. Isso foi um sobe o som. Um sobe o som é importante porque você está dando muita informação para a pessoa e é um momento dela respirar, é um momento do cérebro dela parar um pouco, respirar, curtir, entrar no ritmo e voltar com a informação. Tela cheia. Quando você usa uma foto ou uma arte de fundo com alguma escrita, nós chamamos de tela cheia. Igual você está vendo agora. Geralmente,
eu uso quando eu vou apresentar alguns termos e ele entra como uma introdução acompanhada de uma trilha. Retranca. Retranca é como a gente chama o nome da matéria. Por exemplo, qual é a retranca da matéria? Qual o nome da matéria? E é assim que eu uso com o nome da aula. Qual que é a retranca da aula? Qual que é o nome da aula? A retranca dessa aula, por exemplo, é modelo de roteiro. Então eu vou colocar aqui, retranca, modelo de roteiro. Eu vou te explicar por que é tão importante você definir a sua retranca e você manter ela até o final, até lá na edição ou na hora de postar, subir o seu vídeo para uma plataforma, por exemplo. E com isso eu vou te explicar como que acontecia a dinâmica lá na TV. Bom, o repórter, ele ia para a reunião de pauta, ele definia a matéria e lá ele já deixava definido a retranca da matéria. Nisso ele ia, fechava as entrevistas e deixava tudo certinho, imprimia o roteiro para o cinegrafista para ele saber que tipo de imagem que ele precisava fazer na hora que os dois fossem para a rua juntos. Então o repórter chegava junto com o cinegrafista, fazia a matéria ali, o cinegrafista voltava para dentro da TV e descarregava aquele material que ele tinha gravado com a mesma retranca. Enquanto o cinegrafista descarregava o material, o repórter finalizava o roteiro para o editor. Aí o editor recebia aquele mesmo roteiro e ia fazer a busca daquelas imagens, de todo aquele conteúdo. Estava com aquela retranca. Então ele ia lá, pegava, baixava aquelas imagens com aquela retranca, abria o projeto dele para ele editar a matéria com a mesma retranca e aí falava, editava certinho, avisava que estava pronta. Ele mandava para onde ia rodar o jornal e a pessoa que ia rodar a matéria ao vivo no jornal sabia a retranca certinha e qual que era a hora dela rodar. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você tiver a sua equipe, você usar essa linha de organização, todo mundo pode passar por N pessoas, todo mundo vai estar falando a mesma língua. Você vai lá, escreve o roteiro, passa para a pessoa que vai filmar, a pessoa vai descarregar com aquela retranca, porque daí o editor vai achar certinho qual que é todo o material e aí na hora de subir também vai estar tudo certinho com o nome, então vai estar tudo alinhado para você não se perder na desorganização, nem você nem a sua equipe. Bom, então vamos recapitular como é que ficou esse roteiro. Eu estou usando o modelo de roteiro que eu usei nessa aula. Logo na sequência eu já coloquei qual que é a retranca. Coloquei aqui modelo de roteiro, que é o nome da aula. Para começar o vídeo, eu já previ que vai começar com uma vinheta de abertura. VH é vinheta. Logo depois da vinheta vem a cabeça 1. É a primeira vez que eu apareço, então segue aqui o meu texto logo depois da cabeça 1. Depois disso, eu coloquei arte de tela cheia escrito off, junto com um sobe som, ou seja, junto com uma trilha. E logo na sequência, a cabeça 2 e o meu texto da cabeça 2. Aqui a gente vê também o texto do off, que é a narração. Quando eu não apareço, aparecem umas imagens por cima do meu áudio. E logo na sequência, quando eu vou mudar de tema, aparece outra arte, tela cheia, falando sobre a passagem. Tá aqui escrito passagem, que é o que vai estar escrito lá na arte. E junto com sobe som também. Logo na sequência vem a cabeça 3 e o texto da cabeça 3. E aqui embaixo é a passagem, que é utilizado em matérias jornalísticas. Geralmente é quando um repórter aparece fora do estúdio. E por isso eu gravei numa parte externa. Tá, Larissa, mas eu não me identifiquei com esse roteiro, não. Bom, então você pode usar o roteiro das colunas. Algumas pessoas usam o de 5 colunas. O de 5 colunas você pode colocar o tempo. Aqui acontece no tempo tal. Aí logo do lado vai estar a imagem. Aqui vai entrar uma foto de exemplo. Aí do lado você coloca a descrição, que você vai colocar que plano que você vai usar, o efeito, o que vai estar fazendo, onde vai ser, que tipo de corte. E aqui do lado você coloca sobre o áudio, se vai ser um off, se vai ser fala da sua cabeça, se vai ser trilha. E aqui do lado você vai colocar o lettering. O lettering é tudo que é escrito que vai aparecer. Então, se vai aparecer seu nome ali, você coloca o seu nome na hora que vai entrar ali, certinho, e por aí vai. O roteiro ele é mais para você conseguir organizar as suas ideias, para você não esquecer nada e também para quando você tiver uma equipe, você tá alinhado, todo mundo tá sabendo o que está acontecendo.